subir. Para subir, Boa noite. É uma alegria, né, estarmos aqui mais uma vez, né, para abrir com vocês a palavra de Deus, dividir a palavra de Deus. E é uma alegria também ver a igreja repleta, né, de visitas, de amigos. Sejam todos bem-vindos. Se sintam-se à vontade e venham mais vezes. Como foi passado no vídeo, hoje vamos falar sobre Maria. Uma pessoa muito importante, que contribuiu muito, né, em tudo que aconteceu, né, na vida de Jesus. E o tema da mensagem de hoje é Maria, a mãe do Senhor. Façam tudo o que Ele disser. Essa foi a frase, né, que Maria falou com respeito, né, a Jesus. Façam tudo o que Ele disser. E dessa frase nós tiramos muitas lições. Que Maria, ela foi a primeira a dizer que nós devemos fazer tudo que Jesus falar. Então, daqui, vamos começar dizendo que Maria, o papel desempenhado por Maria, mãe de Jesus, tem sido discutido muito ao longo dos tempos, né? Muitos cristãos, cada um em suas igrejas, vem falando sobre isso, né? Uns dizem, né, a Igreja Católica Romana afirma sobre Maria muito mais do que aquilo que ela é respaldada pelas Escrituras, atribuindo-lhe o título de corredentora e cercando com uma grande quantidade de exageros e superstições. Portanto, né, os protestantes, por outro lado, raramente menciona Maria nos púlpitos. Tal atitude não faz juízo também às Escrituras. Maria, ela foi muito importante e tem que ser sempre mencionada, sempre lembrada pelo papel dela nesses dias. Obrigada. E hoje nós vamos ver, durante o sermão, os versos do Novo Testamento, né, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como ela foi citada durante esse período. Aqui fala que Maria, ela não é muito mencionada na Bíblia. O material sobre ela é limitado. Se eu for perguntar aqui a vocês, qual é a primeira história que você lembra sobre Maria? Sem contar o nascimento e sem contar a visita do anjo, né, que foi falar que ela estava grávida. Qual é a primeira história que vocês lembram? Ela esqueceu Jesus no templo. Alguém mais? Quando foi primeiro para o Egito. E nessa ocasião deixou. Aconteceu sem necessidade de sair lá de Jerusalém, e ir para o Egito. Exatamente. Que foi também nesse mesmo dia que esqueceu Jesus no templo, né? Ah, sim, quando fugiram. Sim. Então, a gente não consegue lembrar de muitas histórias, né? Porque são poucas. Eu já tirei duas das mais importantes. Então, aqui vamos ver o primeiro verso. Está lá vamos ver 3 cenas em Marcos. O primeiro é Marcos 3, 31 até o 35. No Evangelho de João, uma curiosidade,
No Evangelho de João não se tem o nome Maria relacionado à mãe de Jesus. Todas as vezes que é falado sobre Maria, em João não tem o nome dela. Ele fala sobre a mãe de Jesus, sempre a mãe de Jesus. O nome Maria tem, mas referindo a outros personagens. Quando se refere à mãe de Jesus, quando se refere a Maria, mãe de Jesus, ele fala mãe de Jesus. Vamos ler primeiramente em Marcos. Aqui vamos ver só as 3 menções de Maria em Marcos. Na verdade, eu acho melhor, são 3 versos. Então eu vou dividir para 3 pessoas, pode ser? Primeiro é Marcos 3, do 31 a 35. Você, Maria Augusta? Pronto. O segundo é Marcos 6, 3. Mãe Dava, pode ler esse? E Leodécio, Marcos 15, 40. Está pronta, Maria Augusta, já? Pode ler. Até o 35. Falando sobre Maria, né? Falando sobre a questão do parentesco, né? Jesus considerava não só eles família, mas também todos os que fizessem a vontade de Deus. Agora pode ler Marcos 6, 3. Nessa ocasião, Jesus estava falando com tanta eloquência, né, com tanta sabedoria, que eles ficavam admirados e perguntavam: quem é este? Não é este o filho de Maria? Eles ficavam impressionados com a sabedoria de Jesus. Leodécio, pode ler. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, e mais jovem, e José. Obrigada, Astrid. Então, aqui no verso de Leodécio, né, na cena da crucifixão, né, uma das Marias identificada como mãe de Tiago e José. Em associação a Marcos 6, eu vou ler aqui rapidinho. Marcos 6, 3. Diz que ele era mãe de Tiago e José. Em João 19, 25, também diz a mesma coisa, que era mãe de Tiago e José. Então aqui, com certeza, nesse verso de Marcos 15, 40, estava se referindo a Maria. Por mais que falasse que era mãe de Tiago e José, né? Não foi... Irmãos de Jesus. Que Maria não disse que é filho dela. Sim. Filhos de José. Filhos de José. Exatamente. Sim. Da ficha. Também não tem menção
a gente acredita que Maria também não teve outros filhos, né? Mas se refere aqui a Tiago e José como irmãos de Jesus, mas estava se referindo a Maria, né, que era mãe de Jesus. Você deu para entender? Mesmo que não foi ela que pariu esses rapazes, as pessoas que estão aqui, mas ela era mãe do esposo dele. Exatamente. Maria junto com Tiago, teve muito mais deixado que nós. Até, a gente também, quando é mãe, né, quando é madrasta, né, a gente também fala assim como que criou, né, como se fosse mãe. Maria era madrasta, né, de Tiago e José, e mãe, né, apenas de Jesus. Agora a gente viu aqui no livro de Marcos, né, versos que fazem menções a Maria. E agora vamos ver aqui nos livros de Mateus e Lucas, que são bem parecidos. Em Mateus, fala muito da genealogia. Fala da genealogia de Jesus. Inclusive, na genealogia de Jesus, existem 5 mulheres pouco notáveis. Algumas marcadas pelo estigma da reputação negativa, como Tamar, Raabe, Ruth e Betseba, né? Geralmente nas genealogias não tinha menção, né, de mulheres, mas na genealogia de Jesus tinha menção dessas 5 mulheres. E todas 5, né, com a reputação bem negativa, mas estava, né, na genealogia do nosso Salvador. Maria é uma camponesa, ela era uma camponesa simples, escolhida por Deus para ser mãe do Messias. Jesus desconsiderava as nações humanas de pedigree e sangue azul, né? A gente sabe o que significa as expressões, né? De nobreza, de gente rica, né? De poder, né? Então ele desconsiderava essas pessoas. Não que ele fazia acepção de pessoas, mas que ele procurava pessoas simples, né, como eu, simples como cada um de nós, para fazer a vontade dele, né? Então ele escolheu Maria, que era uma mulher simples, né, do campo, e que ela fazia a vontade de Deus. Era uma mulher honesta e que estava disposta a ouvir, né, o que Deus tinha para falar. O Messias nasceu num estábulo, porque não havia lugar nas hospedarias. Com Jesus, aprendemos que as coisas importantes são invisíveis aos olhos humanos e só se vê com o coração. Quando nosso coração está aberto, né, às coisas simples, às coisas do alto, as coisas boas, é que a gente consegue entender, né, as coisas de Deus, né, as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Deus tinha agora uma face entre nós, né? Era Jesus. Ela certamente lembrou-se das palavras do anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, né? O anjo falando para Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá. Maria eventualmente entendeu que Deus decidiu nos visitar na fraqueza, para nos ensinar um tipo diferente de força. Ele veio como um bebê, ele veio fraco, frágil, para nos ensinar o que é verdadeiramente, né, ser forte. Amém. E agora vamos para os versos de João. João, como eu falei, nunca mencionou o nome da mãe de Jesus, mas ele sempre falava dela, sempre fazia questão de mencioná-la. No quarto evangelho, encontramos apenas 2 passagens em que Maria é identificada apenas como mãe de Jesus.
uma no início e outra no final do Evangelho. Na cena da transformação da água em vinho, no casamento de Caná e no outro no final, junto à cruz. O episódio, vamos ler aqui João 2, do 1 esqueci de anotar aqui. Sim, então do 1 ao 5, né? Eu vou ler. Valeu. As outras encantadas da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tem eu comigo? A irmã é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazer tudo o que ele lhe disser. Aqui mostrou, né? Como Maria também era sábia, né? Ela viu um momento oportuno, né, de mostrar o poder de Jesus ali naquele ambiente e ela não desperdiçou. Nesse momento, Jesus fala: que tenho eu contigo? Muitos dizem que essa frase foi ofensivo, foi desrespeitoso, mas Jesus, contudo, deixa claro que que Maria era a mãe dele, mas que ele era guiado não por ela, né, mas por Deus, né, por ele mesmo. Que ele é pelo Pai e por ele. E nesse momento ele obedece a sua mãe, ele faz o que sua mãe pediu. Esse diálogo mostra, né, tanto a obediência que ele tinha com sua mãe e o amor. Então, ele, em nenhum momento, ele ali com essa frase foi desrespeitoso, como muitos dizem. Jesus, ele oferece o melhor vinho, né, o suco de uva, argumentando na nota final, né? Ou seja, aquele vinho que tem um sabor, né, melhor do que qualquer outro, o melhor vinho. Então, vamos ler agora João 19, do 15 até o 27. Vem. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam-o. Disse Pilatos: ei, crucificar o nosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César.
disse ao discípulo: eis aí tua noiva. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Essa aí foi de cortar a alma, né? Teve duas partes aí que me chamaram muita atenção, né? Que Pilatos, né, pergunta se vai crucificar, né, o rei, né? E eles disseram que para eles o rei só era César. E a gente pensa assim, Jesus ouviu isso, né? Para ele foi de cortar o coração. Mas para Maria também ouvi isso. Para ela que viu as coisas que Jesus fez para aquele povo. Ela que estava desde o seu nascimento com ele, sabendo quem ele era. Para ela também aquilo foi de cortar a alma. E quando eles pediram também, né, que ele colocou na cruz Rei dos Judeus, e os judeus pediram para tirar o nome de Rei dos Judeus da cruz, porque eles não estavam mais considerando que Jesus era o Rei dos Judeus. Então isso foi como uma espada atravessando o coração, tanto de Jesus quanto de Maria. Ela vê o seu filho, sofrendo toda essa tortura, né? Porque acho que quem é mãe consegue imaginar, né? Ninguém quer ver seu filho sofrendo, ninguém quer ver seu filho apanhando, sendo açoitado. E Maria viu tudo isso de Jesus. As pessoas na época, quando eram crucificadas, não passavam por essa tortura toda que Jesus passou. Levava e crucificava, tanto que eles duravam mais tempo na cruz pendurado, porque eles não sofreram o que Jesus sofreu. E Maria teve que ver tudo isso. Maria teve que, uma mãe, quando vê o filho, ela prefere sofrer, né, do que ver seu filho sofrendo. E ela sabia que ele era inocente, sabia que ele era Deus, sabia que ele era o Salvador daquelas pessoas, né, que estavam julgando, que estavam pedindo para crucificar. E aquilo ali cortou a sua alma. Jesus é tanto filho de Maria, como também é o Salvador dela. Ela nunca pretendeu ser mais que uma pecadora em necessidade de graça. Ela sabia sua condição. Ela sabia que ela era pecadora, assim como eu, assim como cada um de nós. E ela nunca quis ser mais do que isso. Ela era mãe do Salvador, mas ela sabia que necessitava da graça de Jesus, que precisava de Jesus para ser salva. Exatamente. Maria foi obediente a Deus. Maria, ela não quis ser acima de Deus, nem igual a Deus. E agora vamos ver a última menção na Bíblia sobre Maria, que é no livro de Atos. Atos 1:19. É o 14. Obrigada. Diz assim: todos estes perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então, perseveraram unânimes em oração. Quando a gente ora, é porque a gente quer estar perto de Deus, né? Quando a gente ora, é porque a gente precisa de Deus. E aqui era o momento que eles estavam unidos, unânimes, orando, pedindo que Deus mandasse o Consolador, que Jesus havia prometido. E Maria estava junto, orando junto com todos eles, pedindo para que a promessa de Deus fosse cumprida, né? De mandar o Consolador.
Então, sua vida e testemunho apontam para Jesus. Tudo na vida de Maria aponta para Jesus. E nos recomendamos a fazer o mesmo, para ela e para os outros discípulos. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. É o que Maria disse. De Maria aprendemos obediência e submissão, mesmo quando isso parece difícil ou perigoso. Ouvimos dela a palavras que continuam a nos desafiar. Façam tudo que Ele mandar. Ela nunca disse, faça tudo que eu mandar porque eu sou a mãe. Ela disse, faça tudo que Ele mandar. Ela sabia o seu lugar. Maria carregou Jesus no colo, ensinou Jesus a falar, ensinou Jesus a andar, educou, cuidou, amou. Qualquer mãe sofreria vendo seu filho morrer. Porém, ali também era o Salvador. Ela sabia desde o princípio que isso ia acontecer. Mas mesmo assim, não estava preparada para passar por isso. Ela sabia que ele não merecia. Ela sabia que quem era para estar naquela cruz era ela. Assim também como era eu e cada um de nós. Maria sabia que tinha que passar por isso. E ela desde o princípio disse, façam tudo que Ele mandar. Desde o princípio, ela estava perto, quando ela estava perto dos discípulos, ela orientava os discípulos a não se afastar de Jesus. E é isso que cada um de nós devemos fazer. Seguir o exemplo dela, de estar perto dele. E agora, nesse momento, vamos ouvir uma música, que fala de Maria e também fala como todo o processo. E se você quer ser igual a Maria, de obedecer a Deus em tudo, se esse é o desejo do nosso coração, de fazer a vontade de Deus, de buscar a Deus, de fazer o que Deus mandar, a gente vai ficar, vamos louvar a Deus, nos colocarmos em pé, e colocar nossa vida a seus pés, aos pés de Jesus. Segurando dentro de Maria.
Deus segurando o dedo de Maria, engatinhando em chão de terra, num pobre lar. A mão que fez o mundo inteiro foi a mão de um carpinteiro. E eu feri com pregos em uma cruz. Eu feri com pregos em uma cruz. Esse louvor ele mostra bem nítido, né? Um Deus grandioso e como ele deixou lá o céu, como ele deixou o seu trono para vir tão frágil, para morrer em uma cruz. Ele deixou lá de ser adorado pelos anjos, ser adorado para vir para cá para morrer. E agora nós aqui temos que agradecer a Deus, temos que colocar nossa vida nas mãos dele, em gratidão, né, por tudo isso. Vamos agora orar, para Deus nos dar forças para fazer a vontade de Deus. Oremos. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por todo o sacrifício de ter deixado o seu trono, de ter saído do céu e ter vindo aqui morrer por cada um de nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor não nos abandonou, não nos esqueceu. E todos os dias o Senhor quer que entramos em Tua presença, Deus. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade todos os dias. Porque sem a Sua ajuda nós não conseguimos. Não é fácil, Deus, eu sei. Mas o Senhor sabe que não é fácil para cada um de nós. Então, Senhor, precisamos da Tua ajuda para que nós possamos entregar por completo a nossa vida. Abençoe cada pessoa que está aqui nesse momento, cada visitante, cada irmão, cada membro, cada amigo, para que nós possamos, Senhor, ser firmes em Teus caminhos, para que nós possamos buscar a Ti, Senhor, de todo o coração e de toda a nossa alma. Nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti a cada dia, todos os dias. Nesse momento, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, com segurança. E que nos desperte, Senhor, amanhã. E que nesse dia, amanhã, possamos começar a cada dia, Senhor, colocando o Senhor em Tuas mãos em primeiro lugar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos direto.